estarmos aqui para louvar o Senhor nessa noite. E o Senhor me deu uma palavra que está em Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, né? Segundo escreveu Lucas, capítulo 4. Glória a Deus. Vou ler aqui, irmãos, do 14 em diante. Amém? Amém. Lucas 4, 14 em diante diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhe disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Frase também aqui na sua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem sucedido, bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o sol se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio, retirou-se. Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, essa oportunidade, pela sua palavra rema sobre a nossa vida, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito. Deus, acha em nós pessoas de fé, pessoas compromissadas com a tua palavra, com a tua obra, meu Pai, em nome de Jesus. Nós vemos aqui nessa palavra, Pai, que muitos, meu Senhor da glória, passam por Jesus, mas não recebem dele porque não creem, não confiam, não permanecem. Senhor, nos ajuda, nos ensina, estabelece em nós a sua vontade e o seu querer. Senhor, nessa noite, fala aos nossos corações, joga por terra as barreiras, os impedimentos. Senhor, em nome de Jesus, que o seu nome e a sua palavra venham estar dentro de nós de maneira forte, de maneira intensa, para que a gente possa sair daqui edificado e transformado no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amados. Então, essa palavra, um dia desse eu até falei sobre isso numa saudação aqui, em relação a que não há profeta sem honra na sua casa. Mas hoje eu quero falar um pouco mais a fundo sobre isso. Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que por todos os lugares que Jesus passava, ele era louvado. Versículo 15. Aonde Jesus passava, irmãos, ele chamava atenção, ele era louvado, ele dava um crédito para ele. Não é assim? Aonde ele ia, tanto é que as multidões buscavam ver quem era Jesus. As multidões, os ricos, os pobres, os doentes, os sãos, todos estavam atrás de Jesus para ver o que ele fazia, quem ele era, que coisa era aquela que ele estava falando. As pessoas iam atrás de Jesus. Irmão, a gente só vai atrás de coisa que edifica a nossa vida, né? Muita gente só vai correr atrás, quer dizer, muita gente corre atrás de que não edifica. Mas em geral, ninguém perde seu tempo com algo que não vai edificar. Geralmente você vai correr atrás de alguma coisa ou de alguém que vai te ajudar de alguma forma. E assim era com Jesus. Só que quando ele entra em Nazaré, como eu falei um dia desses aqui na saudação, ele não é valorizado. Porque chega lá, ele nasceu lá. Nasceu assim, não nasceu lá. Ele viveu lá. Todo mundo conhecia a família dele. Então quando olharam para ele, chegando lá e falando: O Espírito do Senhor é sobre mim, eles zombaram, eles não creram, eles ficaram: Quem é você? E eu, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele falou: O Espírito do Senhor é sobre mim, né? Por quê? Porque ele ungiu, ele escolheu, ele desceu, irmão, na terra
terra para fazer uma grande obra, que foi o quê? Morrer por nós, mas antes de morrer foi ensinar o que deveria ser feito, como deveria ser feito, porque em tudo, se você ler a Bíblia, em tudo Jesus deixou um exemplo. Em tudo Jesus falou como seria, o que deveria ser feito, o que não deveria ser feito, o que era hipocrisia, o que era verdade, o que era um coração sincero, o que era um coração mentiroso. Jesus falou através de todos os seus atos, através de todos os seus ensinamentos sobre isso. E só não aprendeu quem não quis, irmão. Não é diferente hoje. Só não aprende quem não quer. A palavra está aí, né? A palavra está aqui, ó. Não tem impedimento para a gente pregar. Nós pregamos aqui, nós pregamos na rua, nós pregamos nas casas, nós pregamos aonde nós queremos pregar e não há impedimento. Muitos estão ouvindo. Só que existem vários tipos de corações, vários tipos de pessoas, vários tipos de respostas para aquilo que Deus está falando na terra. Tem gente que vai se inclinar e falar: Deus, me perdoa, eu me arrependo, eu preciso mudar, eu quero isso para a minha vida, isso que o Senhor está me apresentando, isso que o Senhor está me ensinando. É um coração que é uma boa terra, recebe a palavra, se arrepende. Agora também tem muitas pessoas que só ouvem por curiosidade. Deixa eu ouvir só para aprender um pouco mais. Igual a gente vê nas redes sociais, irmão, está cheio de gente falando de Deus, mas que não vive Deus. Está falando de Jesus, mas não vive Jesus. Só porque é bonito falar de Jesus. Então a gente vê, esse dia a gente estava conversando com os amigos nossos sobre isso, que a gente vê muitas pessoas famosas, coaching às vezes, ou famosos mesmo, falando de Deus, falando de Jesus, mas não tem uma vida com Deus. Só fala porque vai atrair pessoas, entendeu? Não fala para essas pessoas serem transformadas, não fala para trazer uma palavra de vida, só fala para atrair pessoas, seguidores, seja o nome que você quiser chamar. Mas, irmãos, existem essas pessoas desde aquela época. Mas também existem aqueles que queriam mudança, como os discípulos, que ele falava vem, e ele ia lá e ia. Que subia na árvore para ver quem estava passando e era transformado. Que estava na beira do caminho e falava, tem misericórdia de mim, a vida era mudada. Existem essas pessoas também ainda hoje, como existia naquela época. Então, quando Jesus fala que o Espírito de Deus é sobre ele, que ele foi levantado, que ele foi enviado, ele veio para curar os quebrantados, para abrir, para dar vista aos cegos, para fazer uma grande obra, ele estava falando da obra que tem na vida dele e da obra que ele deu para nós, a grande comissão. Porque Jesus comissionou e me comissionou para fazer a mesma coisa que ele fazia. Ainda diz a Bíblia que obras maiores, se a gente crer, nós faríamos. Porque o problema é, irmão, por que a gente não vê morto ressuscitar hoje? Por que a gente não vê mais leproso ficar curado? Por quê? Porque falta fé muitas vezes. Porque Deus falou, vocês vão fazer obras maiores que eu se você crer. Só que falta fé. A fé é um fundamento para ver milagre, irmão. Para você ver um milagre, você tem que ter fé. Para você viver um milagre, você precisa ter fé. Esses dias, semana passada, quando eu preguei aqui na quinta-feira, eu falei o que na pregação sobre o projeto, não vou falar de novo porque eu falei sobre isso, depois eu fiquei, aquilo ali ficou ardendo no meu coração o resto da semana, mas para você crer naquilo que Deus te falou, né, como eu falei aqui na pregação, você tem que desenhar na sua cabeça para você viver as coisas do Senhor. Então é com fé. Por que a mulher do fluxo de sangue, ela atravessa todas as barreiras? Ela sabia que ela não podia chegar até Jesus. Ela tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Então está 12 anos passando por uma luta. Passando por enfermidade. Quase morrendo. Com hemorragia ali, irmão. Quem é mulher sabe. Se você perder muito sangue, o homem também sabe que vocês são inteligentes. Se você perder muito sangue num acidente, alguma coisa, pode dar um problema sério. Então você imagina 12 anos aquela mulher num fluxo contínuo de sangue. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. E o que fez ela romper todas as barreiras? O que fez ela não ter medo da multidão? O que fez ela ter aquela coragem, aquela determinação? É porque ela viu, irmão, em Jesus a cura que ela precisava. Ela conseguiu visualizar em Jesus a transformação da vida dela que ela precisava. Então ela rompeu, ela teve coragem. Quando a gente vê essas coisas, a gente tem coragem. E ela foi lá e falou o quê? Se tão somente eu tocar nele, ou seja, ela já visualizou, como o pastor falou aqui, né? Se você visualiza, na saudação ele falou aqui, se você visualiza algo ainda que não tenha acontecido ainda, se você acreditar, aquilo pode se tornar real. Aquilo pode se tornar real. O problema, amados, é que a gente vive num mundo onde a maioria das pessoas querem viver na mediocridade.
igual. Quer viver todo mundo assim no mais ou menos. Tá bom, do jeito que tá bom. Irmãos, Deus tem o sobrenatural para nós. Deus tem coisas maiores, Deus tem coisas muito maiores. Mas a gente se acomoda com o quê? Com viver no raso, viver no sobrenatural. Eu não estou falando para você ficar servindo a Deus, né? Querendo só coisas grandes. Não, eu estou querendo dizer que você serve o Deus do ouro e da prata. Você serve o Deus que é todo poderoso, o Deus que não há limite para operar. Então, meu irmão, Ele tem o melhor para a sua vida. Eu não estou falando de coisas financeiras, eu estou falando da vida em geral. Aquela mulher não entendeu isso e ela foi até Jesus, ela tocou nele. E quando ela toca nele, a Bíblia diz que imediatamente ela é curada. E Jesus é tão tremendo que na hora que ela é curada, Jesus para tudo, porque... E eu quero trazer uma chave para a sua vida aqui através dessa palavra. O que é uma chave, pastor? Alguma coisa que vai ligar dentro de você agora. Vai chamar a sua atenção. Aquela mulher, irmão, quando ela toca em Jesus, imediatamente o fluxo dela é estancado, ela é curada. Resolveu o problema de 12 anos. E o que acontece, irmão? Acontece que quando Jesus... qual é a chave, pastor? Jesus parou tudo por causa daquele toque. Meu Deus. Então, qual é a chave, pastor? Eu não entendi ainda, vou te explicar. Todo mundo tinha uma multidão em volta de Jesus, amém? Essa multidão, irmão, estava tocando nele, empurrando ele para lá e para cá. Ninguém estava de uma maneira igual. Estava todo mundo medíocre, todo mundo no normal, todo mundo igual. De repente vem alguém diferente, de repente vem alguém com uma intenção maior, de repente vem alguém numa intensidade mais forte. E aí ela toca de maneira diferente e Jesus para tudo e fala: quem me tocou? Então isso me faz entender que se você fizer diferente, especial, Jesus para tudo também. Meu Deus! O problema é que a gente está tão acomodado de estar ali andando junto com a multidão, a gente vai com a multidão e vai andando com a multidão, que a gente não se importa de parar tudo e falar: não, eu quero que ele pare e ouça que eu estou aqui, e veja que eu estou aqui. E aí aquela mulher, Jesus olha para ela, olha para ele, ela fica até, eu creio, ali com vergonha, porque todo mundo para olhar para ela. Mas o que acontece, irmãos? A vida dela mudou 12 anos depois por causa de um toque, por causa de uma intensidade, por causa de uma determinação, por causa de uma coragem. Mas o que essa palavra tem a ver, Senhor, que me levou para lá, que eu nem tinha escrito essa mulher aqui? O que tem a ver com isso no Lucas capítulo 4 que a gente está lendo aqui? Tem a ver, meu irmão, que quando Jesus está em Nazaré, ele não faz milagres, igual a gente viu aqui. Ele está ali na sinagoga falando: o Espírito do Senhor é sobre mim, que Ele me ungiu para evangelizar, para curar, libertar, dar vista. E ele começa a falar um monte de coisa que ele foi chamado, levantado para fazer. Ele começa a dizer: o meu ministério aqui na terra é esse. Vou fazer dessa forma. E quando ele fecha ali, ele fala: ó, hoje se cumpriu essa escritura. Ou seja, eu sou o cumprimento dessa palavra. E aí imagina, irmãos, todo mundo olhando para ele e falou assim: quem é ele, filho de José? Quem é esse homem aí, ó? E aí Jesus fala: sem dúvida vocês vão falar: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na sua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Mas aí ele fala: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Porque, irmãos, lembra quando Jesus está na cruz, já no final ali da crucificação, quando ele já está quase cumprindo ali aquilo que ele veio fazer? Eles falam: desce daí da cruz. A zombaria chegou a esse ponto, irmão. Se você é o filho de Deus, desce daí da cruz. Chegou a esse ponto. Ou seja, você vai dizer: médico, cura-te a ti mesmo. Faz então, se você pode fazer, faça. A zombaria chega num ponto, irmão, que as pessoas não têm nem noção do que elas estão falando mais. O desprezo. Mas Jesus falou o quê? Não é digno, não é recebido, não tem honra na sua casa. Mas por causa disso ele deixou de fazer? Por causa disso ele deixou de curar? Por causa disso ele deixou de libertar? Não, irmãos. Se não tem quem não tem quem receba aqui, ele vai pregar aqui. Se não tem quem receba nesse outro, ele prega aqui. Você está entendendo? A obra não pode parar. E isso se estende para a nossa vida. E aí eu quero trazer uma palavra muito interessante dessa mesma, Lucas 4, onde ele fala: olha, lá em Israel tinha muitas viúvas. No versículo 25. Lá tinha muitas viúvas, muitas. Mas em nenhuma casa Elias foi enviado, como na viúva
farinha da panela, o azeite da botija. Irmãos, tinha muitas viúvas, mas uma creu. Você está entendendo? Quando a gente é no meio da multidão, tem muitas pessoas, mas a maioria não está crendo, a maioria não confia, a maioria não serve de verdade, a maioria só está no meio da multidão. É o que a gente vê hoje. Poucas pessoas realmente se rendem, poucas pessoas realmente fazem a diferença, poucas pessoas realmente querem um compromisso, querem uma mudança, querem uma transformação. E deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que só vai entrar no céu aquele que perseverar até o fim. E eu digo também com garantia para você que essa multidão não vai perseverar até o fim. Dura esta palavra. Quem poderá ouvir? A multidão não aguenta chegar até o fim, irmão. Porque para chegar até o fim da caminhada tem muita luta, muita perseguição, tem muita prova, tem muita dificuldade, tem mar vermelho, vão te jogar na cova dos leões. É tanta coisa espiritual que acontece que a maioria que só está buscando o superficial e o raso não aguenta perseverar, eles param no meio do caminho. Dura, a palavra dura, é difícil ouvir isso. Mas eu não sou multidão e nem você, irmão. A gente não é multidão, não pode ser. Nós somos os que não desistem, nós somos os que vão chegar até o fim. Em nome de Jesus, eu profetizo isso sobre a sua vida. A gente é aquele que vai chegar até o fim. A gente é aquele que não vai desistir, que não vai olhar para trás. A gente é aquele que vai ver pessoas às vezes parando no meio do caminho e vai falar, vem que eu te ajudo. Mas a gente não pode parar. Nós somos aqueles que vamos, irmãos, perseverar até o fim. Vai ser difícil, às vezes se arrastando, mas nós vamos chegar lá. Aonde, pastor? Lá no céu, irmão. Porque nessa terra tem muita coisa para nós, tem mesmo, como eu falei. Ele é dono do ouro e da prata, mas o nosso troféu, a nossa vitória maior é naquele grande dia, quando eu morrer ou você morrer, quando Jesus voltar, realmente a gente poder entrar, né? Vem, entra no gozo do teu Senhor, bendito do meu Pai. Quando o Senhor falar, eu te conheço, você está aqui, ó, seu nome está aqui. Essa é a nossa vitória, irmão. Vai passar terra, vai passar céu, vai passar muitas coisas, mas a palavra de Deus, ela não pode mudar, ela não muda. Então a palavra diz aqui que lá em Sarepta, aquela mulher, ela foi visitada pelo profeta, irmão. Por quê? Porque havia fé naquela casa, porque havia obediência naquela casa, porque havia algo diferente naquela casa. A Bíblia diz também de Naamã, irmãos. Muitos leprosos haviam em Israel, versículo 27. No tempo de Eliseu, e nenhum foi purificado como Naamã, o Ciro. O Naamã, o Ciro, ele nem era israelita, irmão. Você está entendendo? Não significa que tem que estar aqui dentro. Não é o estar dentro, não é a religiosidade, é a fé. Eu fico pensando, irmão, que às vezes a gente condena, né? Eu já parei com isso há muito tempo, mas às vezes você olha uma pessoa que não está dentro da igreja e começa a falar. Ah, porque não sei o que, porque não sei o que. Às vezes a pessoa tem mais fé do que você que está dentro, que carrega uma Bíblia debaixo do braço. Isso é fato. E eu digo para você, não é religião, não é igreja que vai salvar ninguém. Quem vai salvar é Jesus Cristo, através da fé. Está escrito na Bíblia, irmão. Ah, mas a pessoa não é evangélico, mas ela tem mais fé que o evangélico, irmão. Ela crê mais do que você. Ela vai ser salva às vezes. E às vezes a pessoa não vai ser. É exatamente isso. Não estou falando nenhuma heresia. Porque a palavra não fala vai ser quem é crente. A palavra fala que é através de Jesus Cristo e através da fé. Ele é a porta. Jesus é a porta. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E a sua fé te salvou, a sua fé te curou. A sua fé vai em paz. É a fé, irmão. Então, Naamã, o Ciro, ele não era israelita. Cornélio, Atos capítulo 11, vai falar da vida de Cornélio, irmãos. Cornélio também não era israelita, ele era gentil. Mas ele foi alcançado. Pedro teve que ir lá pregar para ele. O Senhor está me levando para o outro lado, irmão. Deus sabe todas as coisas. Pedro, a palavra diz em Atos que Pedro tem uma visão de um lençol. Eu acho tremenda essa palavra. Porque os judeus, irmãos, tinham um monte de animal que eles não podiam comer, porque eram considerados imundos. E a Bíblia diz que o Pedro, ele dá um cochilo e ele tem uma visão de um lençol descendo do céu, preso com as 4 pontas, e dentro desse lençol estava todo tipo de animal. Os puros, os impuros. E aí na visão, o Senhor falava com ele assim, Pedro, mata e come. E aí Pedro se assusta, mas eu não posso comer porque é impuro.
Mas Jesus estava falando para ele, dando aquela visão, e logo após bateram na porta dele: Pedro, eu vou te enviar ali para Cornélio. Vamos que eu vou te levar ali na casa de um homem justo, temente, de boas obras. Tremendo, irmão. E aí a palavra diz que Pedro fala assim para o Senhor: mas eu não posso matar e comer, porque o animal é impuro. Aí o Senhor fala: não faça impuro, que eu já purifiquei. Louvado seja Deus. Então, meu irmão, não é você estar dentro da igreja, não é você ser crente, é você ser fiel a Jesus, é você entender que Jesus é o caminho, é você ter fé para chegar até o fim. Cornélio estava ali fazendo boas obras. Estava ali não só que boas obras salva, não é isso que eu estou pregando, tá? Mas ele estava ali temendo, ele estava ali louvando, ele estava ali da maneira dele, na ignorância dele, porque ele não entendia ainda. Tem muita gente ignorante aí fora, irmão. Na ignorância dele, ele estava buscando a Deus, e o Senhor se inclinou para ele. O Senhor enviou Pedro. O irmão Pedro era um dos líderes da igreja. Deus fez Pedro sair da onde ele estava, ir lá em Cornélio, pregar para Cornélio. Toda aquela casa ali teve que se render. Coisa linda que Deus fez. Você está entendendo o que o Senhor está falando? É sobre isso, irmão. Ele era gentil. Naamã era o Ciro. Então, o que acontece? Mas pastor, eu não estou entendendo nada. Vou te explicar, irmão. Vou abrir aí o leque para você. Se você estiver ligado, você também vai entender. Significa que Jesus, irmão, estava em Nazaré. Raciocina comigo, vamos raciocinar. Nazaré era o que? Onde estava o povo judeu, onde ele viveu. Aonde, teoricamente, todo mundo ali tinha que se converter. Todo mundo ali tinha que entender. Porque ele viveu ali, eles viram a conduta, eles viram o crescimento, eles viram o início do chamado, eles viram tudo. Mas ali estava dentro, mas eles não creram. Mas quem estava fora, creu. E Deus levantou quem estava fora e curou. E Deus levantou quem estava fora e libertou. E Deus levantou quem estava fora e salvou. E quem estava dentro, Jesus falou: não há profeta sem honra, senão na sua casa. Alguém está entendendo isso, pelo amor de Deus? Aleluia. Louvado seja Deus, irmão. Glória. Não adianta estar dentro e não crer. Não adianta estar dentro e ser religioso. Sua religiosidade vai levar você para o inferno. A religiosidade, a tradição, leva para o inferno, irmão. O que leva a gente para o céu, o que leva a gente para a salvação, é o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. O que leva a gente para o céu é a fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e que não se veem. O que leva a gente para o céu é entender que Jesus morreu por nós, que Jesus foi o sacrifício vivo pela nossa vida. Esse é o caminho para chegar na eternidade. Louvado seja Deus. E aí a palavra vai dizer para nós que Naamã é curado, Naamã é alcançado. Eliseu vai lá e prega para Naamã. Mas será que não tinha mais leproso lá? Será que não tinha nenhum servo leproso? Tinha um monte, irmão. A lepra naquela época era algo comum. Era algo comum. Se você ler a Bíblia no Antigo Testamento, você vai ver que tinha muitos leprosos. No Novo também. Sempre tinham pessoas leprosas. Mas aonde é que Deus entrou? Aonde é que a cura veio? Na casa de Naamã. Mas quem era Naamã? Naamã nem era crente. Mas Naamã acreditou, irmão. Primeiro ele teve arrogância. Mas depois ele acreditou. E Deus fez a obra. Porque, irmão, Deus quebra todo orgulho, toda arrogância quando Ele quer operar na vida de alguém. E Ele fez na vida de Naamã. Naamã foi curado. Eliseu nem entrou na casa dele, a Bíblia diz, né? Você já conhece essa palavra? Eliseu nem entrou na casa dele, para não dar ousadia para ele. Por quê? Porque tinha que ter se tratado do orgulho de Naamã. Talvez Eliseu tivesse entrado na casa de outra pessoa, irmão. Mas na casa de Naamã ele não podia. Entrado na casa não, desculpa. Naamã veio até a porta da casa de Eliseu e Eliseu não saiu para falar com ele. Desculpa. E quando ele não sai para falar com ele podia ter saído para falar com qualquer pessoa. Mas com Naamã ele não podia, porque Naamã era orgulhoso, era soberbo, era arrogante. Ele achava que porque ele tinha condição, porque ele tinha patente, todo mundo tinha que se prostrar para ele. Então Eliseu fala: o quê? Dá um recado lá para ele. 7 vezes no Jordão vai dar tudo certo. Você imagina? E Naamã quase perde a bênção. Mas ele escuta a voz dos servos dele ali, né? Meu pai, se ele tivesse pedido uma coisa mais grave, mais
Você não ia fazer? Ia. Então vai lá, mergulha. E aí ele escuta e mergulha, irmão. O que Deus está falando conosco através dessa mensagem? O Senhor está falando conosco que o Senhor, irmão, Ele tem uma grande obra para fazer. E Ele quer salvar muito mais pessoas do que você está com seu dedinho escolhendo. Ah, eu quero, oro por esse, oro por esse. Não, o Senhor tem muitas pessoas para alcançar. E Ele quer nos usar para isso. Ele quer usar eu e você, porque também Isaías 61, além daqui de Lucas 4, lá em Isaías 61 também vai dizer essa mesma palavra. Que o Espírito do Senhor é sobre nós. Que o Senhor nos ungiu, o Senhor nos escolheu. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus, Ele está sobre a nossa vida hoje. Você também é escolhido, porque Jesus falou assim, eu vou e eu vou deixar o outro Consolador, que é o Espírito Santo. Então hoje o Espírito Santo está dentro de nós, e as obras que Jesus fazia, nós podemos fazer também, se a gente crer e confiar. E tem muita gente para ser alcançada. E aí às vezes, irmão, você fica impactado com uma palavrinha de alguém falando, ah, mas quem é você? Quem é você? Você não é aquela? Sou sim, mas eu também sou ungida de Deus. Sou sim, mas eu também sou ungido de Deus. Está entendendo, irmão? Você não é irmão de José? Eu sou sim, mas eu também sou filho de Deus. Era como se Jesus não falou isso para eles, mas está entendendo? Então às vezes você para, às vezes você desanima, às vezes você, por causa de palavrinha, irmão, por causa de historinha, por causa de alguém falou alguma coisa. Para, a gente tem que crescer, amadurecer. Para de ligar porque as pessoas se falam ou criticam, porque quem fala, irmão, vou falar de novo o que eu falei semana passada. Quarta-feira foi ontem, né? Quarta-feira tem um programa lá na TV Shalom, você sabe, todo mundo sabe disso, 4 anos já vai fazer. E ontem foi a Simone Ribobelli, lá uma mulher de Deus que eu amo muito, e ela pregou sobre Neemias. E foi tremendo, irmão, foi tremendo. E tem um pouco a ver agora com isso aqui, no sentido de que, às vezes você fica escutando, se Neemias ficasse escutando Sanbalat, Tobias e Gesem, ele não tinha completado o muro. 52 dias os muros se levantaram, se fecharam. Por quê? Porque ele não deu ouvidos para as críticas. Ele foi fazer aquela obra e ele completou. E às vezes você que está aqui, nós damos ouvidos às críticas e a gente atrasa aquilo que Deus colocou na nossa mão. Jesus também não deu ouvidos às críticas. Sabe o que ele fez? Não quer ouvir, não, estou indo embora aqui, ó, a Bíblia diz, ó. Ele, porém, passando pelo meio deles, versículo 30, retirou-se. Ele foi embora, irmão. Você acha que Jesus vai ficar perdendo tempo com quem não crê? Sendo que tem tanta gente para ser salva e transformada? E a mesma coisa se estende a mim e a você. Você vai ficar perdendo tempo com gente que critica aquilo que você está fazendo? E é tão interessante que eu estou lembrando da palavra de ontem, lá na rádio. Neemias, né? Ninguém queria reconstruir os muros. Estava lá há anos parado. Mas basta alguém se levantar que começa o levante. Às vezes ninguém está querendo fazer nada. Aí você começa a fazer, começa o cão se levantar, irmão. O inferno inteiro se levanta. Para você parar, para você desistir. Tudo se levanta, tudo vem contra você para você parar. Mas assim, Neemias não parou, Jesus não parou, José não parou, tantos não pararam, tantos prosseguiram, irmãos. Paulo, Pedro, eles não pararam, eles só pararam quando Deus falou, agora acabou, chega. Mas enquanto há vida, enquanto há ministério, enquanto há chamado, tem que prosseguir. Sem medo, sem insegurança. E aí, eu não sei se você está entendendo isso, já estou quase encerrando. Aquelas pessoas receberam vitória, a viúva de Sarepta, Naamã, o Cornélio, que não está nessa palavra, mas o Espírito Santo lembrou dele. Eles receberam a vitória porque eles acreditaram. E o que Deus quer dizer para mim e para você? Tem muita gente que vai acreditar naquilo que você falar, naquilo que você ministrar. Quando você orar, quando você profetizar, tem pessoas que estão precisando e elas vão acreditar. Vai ter crédito aquilo que sair da sua boca. Por isso, irmão, pensa nesses. E não nos que dizem não vai dar. Pensa nos que te apoiam, não nos que dizem não, você não vai conseguir. Porque a gente fala que vai fazer uma faculdade, começa todo mundo a falar, não, mas não vai dar certo.
filho, já tem não sei o quê. É assim, irmão. A voz do inimigo é essa. E estou falando na proporção, vai dizer para você, nossa, você vai ser um doutor top, vai ser um professor bala, vai ser uma bênção. Um ou outro vai apoiar. Você fala, eu vou pregar nas nações, eu vou rodar o mundo. A maioria vai falar, você é louco, não está pregando nem na sua igreja direito. Mas Deus colocou no seu coração, irmão. Aí um vai dizer assim, eu vou com você quando você for. Vai ser uma bênção, nós vamos rodar o mundo, entendeu, irmão? Não são muitos os que vão, mas um ou outro recebeu do Senhor. Um ou outro recebeu, e os que receberam foram transformados, foram curados, foram mudados, foram edificados. Então, para resumir, para encerrar, a palavra é: aquilo que Deus colocou sobre a sua mão, no seu coração, já colocou na sua mente, irmãos, se foi Deus, vai até o fim, não desanima por causa das vozes, né, que vão te botar para baixo. As meninas cantaram aquela música Diz aqui, eu gosto muito daquela música, que ela fala, né, luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Não é assim? Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem verdadeiramente eu sou. Não é assim? E quem você é? Amado, servo, filho. Elas cantaram essa música, agora eu me lembrei. Muitas vozes vão dizer que não vai, que você não vai, que não vai dar certo, que vai acabar, que vai fechar, que... Irmão, deixa falar. Que você não vai se formar, que a porta não vai abrir, que o seu casamento é uma droga, que a sua família não vai dar certo. Irmão, o que mais tem é gente para botar você na cova. Mas sempre vai ter um que vai ser boca de Deus e vai falar, irmão, vai dar tudo certo, nós estamos juntos. Tá? Deus já abriu, Deus já fez. Não desiste, não desanime. E por causa dessas pessoas, dessas vozes, você vai levantar os seus olhos para o Senhor e vai falar, Deus, eu vou continuar. Eu vou prosseguir, porque tem uma palavra a meu respeito, que eu vou confiar nessa palavra. Irmão, há uma palavra liberada sobre a sua vida, sobre a minha vida. Confia nessa palavra. Eu sempre falo isso aqui no culto, gente, é incessantemente, incansavelmente. Porque há uma palavra de Deus liberada sobre nós. E às vezes dentro da nossa própria casa você vai ouvir o contrário. Mas se há uma palavra de Deus liberada sobre você, ninguém vai impedir, irmão. Ninguém vai impedir o que Deus tem para fazer na minha vida, na sua vida, na vida daqueles que querem se dispor. Ninguém vai impedir. Quando Ele quer agir, acabou. Vai ter levante, vai ter perseguição, vai ter um monte de coisa, mas ninguém vai impedir. Você só não pode parar, irmão. Você só não pode desistir. Cornélio estava lá, ninguém estava nem vendo ele. Ele estava lá adorando, fazendo as boas obras, servindo do jeito dele, da maneira dele, com a fé dele, sem muito entendimento. Mas Deus viu, irmão. Deus foi lá, visitou ele, falou, Pedro, prega para ele. Pedro pregou, eles receberam o Espírito Santo, eles foram... Irmãos, Deus fez uma grande obra na casa de Cornélio. Naamã, todo orgulhoso, soberbo, desceu e teve vitória. A viúva de Sarepta, tantas pessoas tiveram vitória, irmão. A mulher do fluxo de sangue, como eu falei no início da mensagem aqui. E você e eu também vamos ter vitória. A gente já teve muitas vitórias e vai ter mais ainda. É só não parar. Sua vitória está em prosseguir, não desistir, não olhar para trás. Porque Jesus tinha uma obra para completar. Ele ia chegar até a cruz. Não era fácil, né, irmão? Às vezes a obra que você tem vai ser fácil, assim, no sentido assim, você não vai para a cruz. Jesus era uma coisa árdua e difícil que só Ele podia fazer. Se Ele se abatesse por essas palavrinhas, quem é você, filho de José, Maria, irmão de não sei quem? Ele teria parado. A gente não estaria aqui. Não teria salvação para ninguém. Mas Jesus foi até o fim. A Bíblia diz que Ele não desistiu, irmão. Ele foi até o fim, morreu de morte de cruz para que a gente pudesse ter vida. Então você vai desistir? Você vai parar? Não, você não pode desistir, irmão. Você não pode parar. Se tem uma coisa que você não pode é parar. Eu não sei como está seu coração, eu estou encerrando. Não sei como está a sua mente, mas uma coisa você não pode é parar. Não pode parar. A ordem é chegar do outro lado. Lembra?
a chegar do outro lado. Não pode parar. Tem pessoas se espelhando em você. Tem pessoas que estão de pé porque você está de pé. Não pode parar. Você não vai parar, irmão. A ordem é chegar lá do outro lado. Você não vai parar. Em nome de Jesus. Falta pouco para o milagre acontecer. Louvado seja Deus. Você não pode desistir agora. Você não pode desistir, irmão. O que mais tem é coisas para a gente desistir, para a gente falar, não vale a pena. É muito cansativo, é muito desgastante isso. É muito mais forte que eu. Não, irmão, você não pode desistir agora. Falta tão pouco para o milagre acontecer. Você não pode desistir agora. O vento não pode ser mais forte que o teu Deus. Você consegue ouvir? Ouça o ruído das muralhas. Ouça que caem. Ouça o som do mar que já se abre. Ouça o grito de derrota do gigante. Tua conquista já está por vir, mas você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Não pare, não pare. Não pare, não pare. Deus está no controle. Eu não sei o que você está passando, mas Deus está no controle, irmão, de tudo. Você só não pode parar, só não pode desistir. E lembra dessa palavra: se Jesus tivesse desistido, a gente não estaria aqui hoje. Se você tivesse desistido, você não estaria aqui hoje. Muitas coisas que você vive hoje não estariam acontecendo. E grandes coisas tem o Senhor para fazer na nossa vida, irmão. Você tem que crer. Eu creio. Olha, de verdade, irmão, eu prego o que eu acredito. Eu acredito muito nisso que eu ministro. Eu acredito que Deus vai fazer uma grande obra. Eu acredito que grandes lugares você vai pisar. Eu acredito que muitas almas vão ser alcançadas através do seu testemunho, da sua vida. Eu acredito, irmão, que ainda que você não veja, muitas pessoas estão se rendendo por causa de olhar para você e falar: nossa, como é forte. E nem sabe as luzes que você passa, mas se espelham em você e acham que você é forte. Não importa, irmão, contanto que uma alma seja resgatada, louvado seja Deus. E é isso que Deus quer fazer. E é para isso que a gente foi chamado. Jesus foi até o fim. Nós vamos também chegar até o fim. Amém? Eu quero que você ore comigo agora. De verdade, irmão, apresenta suas fraquezas. Olha, culto, igreja, altar, é lugar de você se derramar. Apresentar para Ele, sabe, a sua limitação mesmo. Quando eu falo fraqueza, é limitação. É os seus medos, as suas inseguranças, as suas incertezas, os levantes, as perseguições, aquilo que está acontecendo, a sua insegurança. Apresenta, o altar é para isso. O altar é para a gente vir derramar toda a nossa fraqueza. E quando a gente sai daqui, nós saímos fortes, curados, sarados, libertos, transformados, prontos para viver o milagre do Senhor. Oh glória! Jesus amado, nós te louvamos, Senhor. Nós colocamos diante de Ti, no Teu altar, meu Pai, nessa noite, a nossa vida. Nós derramamos a nossa alma perante o Senhor. Todas as nossas limitações, todas as nossas fraquezas, Senhor. Todos os medos, as incertezas, as inseguranças, as palavras que nós ouvimos, meu Senhor, que feriram. Pai, nós apresentamos hoje aqui no Teu altar. Nós deixamos no Teu altar, Senhor, todas essas tristezas, todas essas decepções, essas frustrações, Pai, nós deixamos no Teu altar, Pai. Todo medo, toda insegurança, nós deixamos no Teu altar, Pai. A Tua palavra diz, meu Senhor, vem a mim aquele que está cansado e sobrecarregado, aleluia, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. A Bíblia diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Pai, nós levantamos, meu Senhor, diante de Ti, Pai, a nossa vida, a nossa alma. Senhor, nós entregamos o nosso jugo, Senhor, para Ti, Pai. Troca esse peso, meu Senhor, que a Tua palavra diz que o Seu jugo é leve, é suave, meu Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, toma todo o peso, meu Pai, coloca a suavidade, a tranquilidade, a paz, Senhor, que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Cura as feridas, meu Senhor. Cura, meu Senhor, da glória, fortalece, que nós possamos sair daqui hoje diferentes, fortalecidos, meu Pai. Ah, Deus, com a cabeça erguida, levando os nossos olhos para os montes, sabendo que o Senhor é o nosso socorro, a nossa escudo, a nossa fortaleza, elevando os nossos olhos para os montes, sabendo que é do Senhor que vem tudo que nós precisamos. Pai,
Pai, em nome de Jesus, derrama força, direcionamento, meu Pai. Tua palavra diz que o Senhor faz a gente passar por verdes passos, aleluia, caminhar por verdes passos, meu Senhor, que o Senhor nos guia mansamente a águas tranquilas. A tua palavra diz que o Senhor refrigera a nossa alma, Senhor. Faz assim nessa noite, refrigera, Pai, a alma, meu Deus amado, cura as feridas, a bálsamo, meu Deus, a bálsamo, meu Senhor, faz o teu querer. Nós estamos aqui na tua dispensação, nos ajuda a prosseguir, a continuar, a não desistir, a não parar, Senhor. Continua se revelando, continua nos fortalecendo, continua trazendo a tua direção para a vida de cada um, Pai, que aqui está, que está escutando essa mensagem, Deus, em nome de Jesus, vai repreendendo, Pai, e paralisando toda a obra do inimigo, vai jogando por terra todos os levantes, Pai, toda palavra de maldição que seja transformada em bênção, Pai, toda palavra de maldição lançada sobre as nossas vidas, que elas sejam transformadas em bênção, Senhor, recalcadas, sacudidas e transbordantes sobre nós. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Se você crer, e diz também amém. Deus é fiel, irmão. Não guarda essa palavra no seu coração, porque ela vai se cumprir.